sempre me ensinaram a deixar a Bíblia como o livro que ficava em cima, não podia ficar embaixo dos outros livros. Isso seria uma superstição? O Inverso está no ar. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Você mais uma vez com a gente aqui, sempre abordando assuntos contemporâneos, aqueles assuntos que incomodam, às vezes alguns passam pela tangente, a gente gosta de ir na jugular, abrir a Bíblia e trazer a discussão. E o assunto de hoje, se prepara, que vai mexer com você, que todo mundo em algum momento da vida já falou, já ficou curioso, talvez até já teve medo, mas esse assunto vai pegar você. Somos sempre com nossos convidados muito queridos aqui, em Inverso, porque você já sabe que no mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido assim, alinha as coisas na direção do céu. Então compartilha, comenta, manda pros amigos, curta com a gente, concorde, discorde, não tem problema. A gente tá aqui de coração aberto para receber você, tá? E aqui eu já quero começar com vocês. Hoje eu já vou direto, porque o assunto é bom demais, o tempo é curto. Eu tenho aqui uma grande biografia de cada um de vocês e a minha produção fica doida porque eu não vou usar nada. Já começa se apresentando, você, povo, sentir que estamos à vontade. E aqui é leveza, porque o assunto é pesado. Então vamos nessa. Então tá bom. Bom estar com vocês, pastor Adelson, obrigado pelo convite. Meu nome é Wendel, sou pastor, jornalista, tenho mestrado em Ciência da Religião, fazendo doutorado agora em Ciência da Religião, pela PUC São Paulo, e sou professor no NASP de ensino religioso e também na área de comunicação. Ah, tá com a turma da comunicação também. Também na comunicação. Coisa boa. E quantos anos de CPB? Lá foram quase 13, né? 13, né? Boa experiência. Um ano e meio de capelania, depois CPB e agora o NASP, quase 4 anos já. Tá bom demais. Obrigado, bem-vindo. Vamos bater um papo. Fala, meu amigo. Pastor, agradeço. É um privilégio estar aqui com vocês nessa mesa, participando desse programa. Meu nome é Hugo, eu sou psicólogo de formação, tenho mestrado e doutorado em psicologia social pela UERJ, lá no Rio de Janeiro. Carioca. Carioca, né? Flamenguista. Eita! E atualmente eu estou lecionando ali no curso de psicologia do NASP. Você está aqui? Isso, olha, isso não tinha vindo ainda, né? Estreando. Todos estão vindo, todos. A gente precisa tanto, a gente tem uma admiração pelos nossos professores aqui das outras academias, porque a gente, claro, teologia, pessoal, a gente acaba chamando, mas os professores de psicologia têm nos ajudado muito aqui no podcast, viu? Que maravilha, legal, maravilha. São os meus colegas, e aí, além disso, eu também topei o desafio da coordenação há 2 anos, né? Você está com a coordenação do curso? Estamos lá, na coordenação de psicologia no presencial e no EAD de serviço social. Então, são essas áreas que eu tenho lidado, né, diariamente, com os alunos, colegas. E família, como que é a família? Família, pastor, estamos em construção. Opa, perguntei porque já tem um pessoalzinho que vem aqui. E aí, tô em construção, pastor, olha. Estou em construção, tô noivo. Assistam os episódios. Tá noivo? Tô noivo, não, noivo. então, mudou o assunto, desculpa. Já não vamos mais brincar, porque a gente quer que o povo seja feliz, né? Que o povo encontre o povo, né? Que legal. Graças a Deus. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, amigão, pastor. Vocês dois aqui na parte técnica, científica, teológica, é pra gente conversar e trazer aqui a percepção bíblica, né? Pra gente conversar do cotidiano. E falando em cotidiano, em gente que vai pra cá e pra lá, olha, já teve com a gente num outro programa e foi pesado sobre o divórcio, mas agora é ela. Vem aqui, tudo bem contigo? Se apresente, essa simpatia que todo mundo conhece, vocês. Oi, pastor, oi, pessoal. Eu sou a Carol, né? Carol Giglio, sou do canal DBV Mania, da loja DBV Mania e de tudo mais, né? E eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque eu gosto muito de falar. Sim. Eu gosto muito do senhor, pastor. Olha. Eu gosto muito do senhor, pastor. Eu falo mesmo em Corta rede essa nacional, parte, pessoal, em rede nacional. favor, Tô tá? falando aqui pra todo mundo saber. Vamos lá. E eu tô muito feliz, legal, de estar aqui mesmo. E bora lá falar sobre esse tema tão legal. Então... Falo pra você o que eu falei pro maridão. Vocês são uma família nas nossas orações. Pela visibilidade, pela publicidade. É uma família, todos ali são comunicadores, todos são influencers digitais. Vocês têm um carinho pelas novas gerações e é recíproco das novas gerações, né, Carol? Então pesa sobre vocês uma tremenda e baita responsabilidade. Pastor, né? ore por nós mesmos. Continuem. E nós né? estamos aqui dedicados no Clube de Desbravadores, Isso, né? isso. Então, eu olho pra cá assim? Olha. Se você nem imagina o que é um Clube de Desbravadores, encontreumclube.com.br, beleza? www.encontreumclube.com.br. É uma bênção. Pra você saber o que é o Clube de Desbravadores, que é a nossa vida. Obrigado pela dedicação de vocês. Há 30 anos aí no Clube de 30 anos Desbravadores. Nossa.
Pastor, eu sou velhinha já. Não, já sou uma eles são senhora. E continuam amados pelos desbravadores, né? É isso Geração aí. que se recicla, né? É isso aí. Vamos falar então sobre coisas especiais. Você, Bora. Carol, vai aqui provocar. Nós dois vamos provocar esses dois, tá? Tá bom, Nossa deixa função aqui comigo. é a gente jogar a bola pra eles e aqui, cara, com pastorado, com psicologia, eu quero ouvir esse assunto. Porque Eles se hoje eu deixei viram. você curioso. Não vamos dizer o assunto que tá aí no nome, você não vai saber de cara. Porque agora vem pra cá a nossa caixa secreta pra gente puxar o tema de hoje com esses gigantes aqui no nosso podcast. Bom, essa caixa eu não sei o que tem aqui dentro, a produção nunca me fala, porque eu também quero viver com vocês a curiosidade, vocês sabem o tema, eu também. Olhando esse objeto, dizem elas, espero que tenha a ver, tem a ver com o assunto. Mas aqui vocês vão ter que decifrar e eu também. Vamos ver por quê. Total. Olha aqui. E água. Nossa, vocês quebraram o espelho, gente. Gente, que medo que me deu agora. Ai, ai, ai. Vai furar o pneu do meu carro hoje, agora à noite. Bom, tá aí, vou deixar pra vocês. Não tem ordem, isso aqui é podcast. O que é isso? Superstição, né? Ai, olha, é um tema, pastor, que nós que somos cristãos, a gente fala assim, não, isso é bobeira. Mas às vezes, né, a gente é supersticioso sem achar que nós somos supersticiosos, né? Então a gente tá andando na rua e a gente vê uma escada e aí você pensa, por que eu vou passar debaixo da escada se eu tenho toda a outra calçada? E aí você vai por fora da calçada, é ou não é? Por quê? Pra que você vai passar por baixo da calçada se você pode passar por fora da calçada, né? E por aí vai, né? E, senhor, eu posso contar uma experiência? Por favor, já joga a Vou bola contar pra uma nós. experiência. Quando eu era criança, a gente sempre gostou muito de esportes lá em casa, né? Na minha família, né? Família de tios, tias. E a gente gosta do Brasil, mais propriamente dito, né? E era jogo de vôlei do Brasil. E eu, criança, fui no espelho e escrevi Bra na minha testa. Só que eu escrevi Bra olhando pro espelho, o Bra ficou ao contrário. E aí, beleza, fomos lá torcer. E o Brasil começou a perder no vôlei. Aí a minha tia, pode apagar esse Bra no seu... Porque nós estamos perdendo por causa do Bra. E eu era uma criança, eu devia ter uns 9, 10 anos, mas isso me marcou. Porque eu falei assim, nossa, mas... Tua testa tava influenciando o jogo. a minha testa tá fazendo o Brasil perder. E a gente tava de pompom, tava de Brasil. Eu fui lá no banheiro, esfreguei minha testa e coloquei o Bra bonitinho. O que aconteceu? Brasil. Nada, o Brasil perdeu de um monte. Tá bom. O Brasil perdeu de monte, né? E eu lembro disso. Sim. Porque é uma superstição. É uma superstição boba, né? Mas que pra minha tia podia ser que fizesse fizesse noção, Uma né? Que fizesse, diferença. né? Não, é isso mesmo, é porque tá ao contrário. Mas, né? Por isso que eu falo, nós como cristãos, será que nós não somos de vez em quando supersticiosos com coisas, né? Que a gente acha que não é? É que eu acho que aí tá ligado, talvez, a matriz religiosa da cultura brasileira, que tem um pensamento mágico muito forte, né? Se a gente pensar a influência das tradições africanas, das tradições indígenas, ou mesmo do próprio catolicismo que se desenvolveu no Brasil, que durante muito tempo, os 300 anos talvez de colonização, foi um catolicismo com pouca presença sacerdotal. Ou seja, havia pouca influência da teologia sobre a devoção das pessoas. As pessoas faziam mesclas, um sincretismo das suas crenças. Não é à toa que a gente tem tanta devoção a santos no Brasil, no catolicismo popular, porque é o caminho que as pessoas encontraram para lidar com essas coisas. A figura da benzedeira, né, também. Então você pode recorrer a uma oração, a um rito institucionalizado, tradicional, né, com um sacerdote, um pastor, um padre, mas na dúvida, você recorre também a um serviço mágico, né? Então você pode tomar um remédio, pode fazer o tratamento, mas que mal faz alguém fazer oração por mim, né? Me dá um passe. Na dúvida, tudo ajuda, né? Verdade. Então acho que isso faz um pouco parte, ou bastante parte da matriz religiosa que nós temos, né? As origens religiosas e psicológicas. Que bom ouvir vocês dois aqui nas percepções, né? O que pensa para você esse objeto, se tem alguma referência, alguma coisa que você lembra, Hugo? Vamos lá. Pois é, pastor. Lembrando um pouco também a partir do que o pastor Wendel trouxe, né? Tem muita cultura em torno da superstição, né? E cultura, ela nos passa muitos elementos, né? E, a meu ver, a superstição é uma forma de crença. Né? E uma crença, ela é compartilhada de maneira direta, ou seja, pessoa a pessoa, ou ela pode ser transmitida também via observação.
E quando se trata de uma superstição em si no dia a dia, nós temos algumas definições prováveis. É uma forma que nós temos de, talvez de certa forma, cair numa ilusão de que nós temos um controle para controlar uma sorte, né, ou o azar, evitar algum acontecimento, evento indesejado. Tá? E nós, seres humanos, temos muito disso. Né? Tanto que, quando nós estamos diante de um evento que é novo, ameaçador, perigoso, não só necessariamente, agora até abrindo um parênteses aqui, nós procuramos explicá-lo de toda forma. Porque quando a gente explica, quando nós conseguimos descrever o novo, que é desconhecido, que é perigoso, nós nos colocamos acima dele. Então nos sentimos seguros. E a superstição, ela é uma prática na nossa cultura, no Brasil, onde o ser humano ele demonstra um certo manejo, poder sobre algo que ele, na verdade, não tem controle. Né? Então é uma forma de, por exemplo, o chinelo virado. Né? Desvira esse chinelo, menino, senão sua mãe vai acontecer uma coisa ruim com ela. Pô, a bolsa no chão, né? Uma bolsa no chão. Empobrece. Pois é. Não quer dizer que, se de fato desvirar, tomar tal procedimento, que vai evitar uma tragédia, uma coisa ruim, mas a pessoa faz isso como uma forma de apego. Mas daí meus pais me ensinaram desde criança, meu pai pastor aposentado, família religiosa, de berço e super cristã, sempre me ensinaram a deixar a Bíblia como um livro que ficava em cima, não podia ficar embaixo dos outros livros. Isso seria uma superstição? Ou até aberto em certo salmo, né? Isso. Ou a diferença da superstição para o respeito, para a honra. Porque é interessante pensar nisso, porque se for uma coisa verdadeira, se eu deixava a Bíblia em cima, porque se eu deixar embaixo, Deus vai me amaldiçoar, superstição. Mas eu sempre, até hoje, quando eu arrumo minha mala para viajar, eu não consigo colocar a Bíblia na mala, eu levo comigo. Não, pastor, isso é um amuleto? Eu fui educado a um respeito à Bíblia, né? Ao livro. Mas qual é esse limite do ser humano que tem alguma coisa que você respeita, que você honra para aquilo que você acredita e a mente te sabota, dizendo que não, realmente a tua testa interferiria no jogo, né? Eu vi uma definição, pastor, que estava até falando com o pastor Wendel na viagem, que me marcou muito. A superstição é a fé desviada de seu curso natural. Uau! Tá. Então, qual é a minha relação com a Bíblia? Eu acredito na Bíblia e no Deus da Bíblia. Como é que é a minha relação com ele? Né? Porque, igual você falou, se eu coloco a Bíblia em cima, é uma questão de respeito, né? Pela palavra de Deus. Não vejo como uma superstição, mas um respeito, o amor pela palavra de Deus e o amor pelo Deus da palavra. É diferente. Né? Talvez exista um elemento para a gente pensar na magia, que seria a questão da tentativa, como o Hugo colocou, da gente manipular coisas que estão fora do nosso controle. Então a magia, historicamente, ela está presente em praticamente todas as culturas, talvez a gente possa dizer. Alguns acham que ela talvez é a própria origem da religião, ela antecede a religião. E a magia continua presente, ainda que o mundo tenha se secularizado, ainda que o conhecimento científico e tecnológico tenha se desenvolvido, a gente continua com práticas mágicas. Algumas práticas mágicas religiosas e outras até seculares. Aliás, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas eu acho que o ponto aqui é que a magia propõe uma relação de causa e efeito que não se explica. Então, por exemplo, alguns pesquisadores do século XIX, Fraser foi um deles, na origem da antropologia, trabalhavam tentando categorizar como que eram os tipos de magia, né? Então, uma das ideias de magia é você trabalhar semelhança por semelhança, né? Então, você com uma foto, você consegue magicamente afetar a pessoa que está naquela foto, que aquela foto representa, né? Ou você pode fazer a parte pelo todo. Então, você tem um fio de cabelo de certa pessoa, e isso acontece muito na lógica das amarrações amorosas, né? Uma peça de roupa íntima, a parte do cabelo, coisa assim do tipo, você consegue ter um efeito a manipular magia sobre aquele objeto, aquilo acaba afetando a outra pessoa. Ou tem uma lógica também de contrariedade, que é, por exemplo, você tem um período de estiagem e você faz uma cultuação do sol. Ou você precisa de água e você joga água na terra, né? Então você está desperdiçando, mas você está pedindo água. Então a gente pode, num primeiro momento, e isso aconteceu com a antropologia no século XIX, achava que a magia ela era irracional. Mas na verdade a magia tem uma lógica própria. Ela tem um sentido dentro dos seus pressupostos, né? Então, você trabalhou com semelhança, contrariedade, enfim, esse mecanismo que a gente explicou. Agora, por que é importante a gente pensar nessa relação? Porque, em grande medida, a magia vai se opor à noção de ciência, em que a gente procura estabelecer relações de causa e efeito, né? Então, uma coisa é esse espelho, por exemplo, me prejudicar se eu manipulá-lo quebrado sem cuidado. Ele pode me cortar.
Agora, outra coisa é só pelo fato de eu ver minha imagem fragmentada nele, entender que isso vai representar alguns anos de azar. Então, no primeiro caso, existe uma relação de causa e efeito muito clara. No segundo caso, não. Existe uma origem mística para isso, uma explicação que eu não, quando eu controlo, não explico corretamente. Então, acho que no teu exemplo da Bíblia que você traz, Odailson, tá um pouco nessa noção. Eu acho que tem essa dimensão do respeito, que é essa questão de ficar, inclusive, sobre outros livros religiosos, né? Ela precisava ficar em cima, ou não colocar no chão. Pois é, você está num lugar que você não põe no colo, colocar no chão. Mas tem um outro ponto de entender de que não existe nada de mágico nesse papel, né? Nessa encadernação. Existe poder nessa mensagem. E o poder dessa mensagem não está restrito ou limitado a esse objeto físico. Então, essa mesma palavra também está aqui no meu celular e está no celular de vocês. E ela pode ter outros suportes, pergaminho, papiro e outras coisas. E o poder está na sua mensagem, na capacidade de comunicação da revelação de Deus que ela traz. Então, acho que aí a gente pode ter alguma noção de como diferenciar. Quem tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 para lembrar do Salmo sempre, não há problema. Agora, a Bíblia aberta que já começa a prestar um culto à Bíblia, aí é idolatria. Vou te fazer uma pergunta, não é capciosa, é simples, mas percebo que você está muito preparado, Wendel. Aí você falou de magia. Que legal essa palavra, magia. E milagre. Então, a gente tem magia e milagre. E aí parece que o milagre vai ser a magia do lado bom? Ou não tem nada a ver magia com milagre, né? Eu acho excelente. Veja, talvez a gente possa dizer que todas as religiões têm elementos mágicos. Algumas religiões têm mais elementos mágicos do que outros. Alguns vão dizer que a religião é uma espécie de domesticação da magia. Então, a magia seria uma força selvagem, que só alguns podem manipular, geralmente os xamãs, os pajés, os feiticeiros, os médiums, aqueles que são dotados, profetas, aqueles que são dotados de características especiais, de dons especiais, ou porque nasceram com eles, ou porque os desenvolveram, ou porque as divindades escolheram eles para esse propósito. Mas as religiões, o que elas fazem no processo de burocratização? Elas domesticam essa magia e estabelecem certos limites para que essa magia opere. Então vamos pensar, por exemplo, aqui num rito católico, é a Eucaristia. Na compreensão católica existe a ideia de transubstanciação. Isso. Ou seja, mediante a palavra do sacerdote, existe um efeito mágico em que aquele símbolo, que para outras tradições cristãs é símbolo, como o caso do Adventismo, se torna realmente no sangue de Cristo e no corpo de Cristo. Isso é magia. Só que essa magia está sendo administrada dentro de uma instituição, dentro de uma religião institucionalizada. Então, todas as religiões também têm alguma espécie de manifestação mágica. Então, em algum sentido, a gente pode dizer que o milagre tem esse elemento sobrenatural, né? A religião, ela não é destituída, evidentemente, disso. Ela tem todo um aspecto humano, racionalizante muitas vezes. O protestantismo fez isso, né? Desenvolveu uma teologia extremamente racionalizada, mas ainda o elemento sobrenatural está presente, o elemento místico está presente. Seja de sentir a presença de Deus, de sentir-se inclinado a converter-se, a entregar-se a Jesus, seja receber um milagre, né? Seja receber uma revelação direta de Deus. Então, esse elemento está presente. Só que na religião institucionalizada ele está domesticado. Ele é prescrito, ele é descrito, ele é explicado. No contexto mágico, do serviço mágico, da benzedeira e outros mais que nós mencionamos, a gente pode pensar em outros serviços sobrenaturais, o horóscopo, a leitura de mão, jogar búzios e outras coisas mais. Você não tem esse controle. E aí tem talvez mais um aspecto só, você está me dando corda, eu tô falando aqui. Por favor, isso é interessante. Acho que tem um outro aspecto da gente pensar, o Weber, né, um dos pais da sociologia, vai propor uma tipologia de especialistas religiosos. Então, o que ele vai chamar? Baseado exatamente no cristianismo, ele vai dizer que tem a figura do sacerdote, tem a figura do profeta e tem a figura do mago. O que cada um desempenha o papel. O sacerdote é aquele cara que é pago pelo sistema religioso institucionalizado. E ele tem credenciais, ele estudou para isso, ele tem as vestimentas, ele sabe como fazer o rito, a Eucaristia, a Santa Ceia, o casamento, o batismo e assim vai. O profeta geralmente é alguém que está na borda dessa tradição e alguém que tem uma mensagem de contestação ou de reforma a essa tradição. E isso no caso do Antigo Testamento era muito... O Weber vai se inspirar no Antigo Testamento para pensar nisso. Então você tinha a figura no centro do poder do sacerdote e do rei, mas você tinha na margem do sistema israelita a figura do profeta, que era levantado por Deus e que, com base na revelação, geralmente tinha uma mensagem de advertência, de arrependimento para aqueles que estavam fora do caminho. Mas você também vai ter a figura do mago. Por exemplo, a gente pode pensar num caso emblemático de Saul e a médium de Endor, né?
Quando, apesar de isso ser proibido dentro da tradição judaica, Deuteronômio a gente vai ver prescrições para isso, ele vai escondidamente procurar essa revelação da médium. Então a médium, ela tem um papel de magia, de mago, tá? E ela vai fazer, e a relação é interessante isso. O que o Weber vai dizer é que existem tipos diferentes de carismas desses especialistas religiosos. No caso do sacerdote, o carisma dele, a influência dele, o poder dele está ligado às credenciais institucionais. Isso acontece com a gente, pastor. Sim. Se amanhã trocarem você de função, me trocarem de função, vão colocar uma outra pessoa. E o carisma dessa pessoa, como a nossa, está baseado na função que nós temos. Não necessariamente nos nossos atributos pessoais. Agora, o profeta, ele está relacionado ao seu carisma pessoal e à sua capacidade de contestação, de mobilização. Agora, o mago está ligado à sua capacidade de eficácia. Então, a crença na eficácia do serviço mágico é que sustenta essa relação dele com a clientela. E é interessante a gente pensar, porque com o sacerdote, as pessoas estabelecem uma relação de ovelhas, de discípulos, de rebanho, de paróquia, de igreja, de congregação. Com o mágico, elas estabelecem uma relação clientelista. Ninguém vai ao mágico toda semana para ouvir um sermão ou uma orientação. Vai quando a coisa aperta. Ou quando, geralmente, o serviço institucional oferecido pelo sacerdote não atende. Aí essa pessoa vai buscar um serviço alternativo. Vou dar um exemplo. Na minha família, parte da minha família de tradição adventista, como todos os protestantes e até mesmo católicos, entende-se no cristianismo que não há comunicação com os mortos, né? Só que num contexto de perda familiar, uma dessas pessoas da minha família vai a um centro espírita. Certo. Então, criada numa tradição adventista, entendendo as noções sobre mortalidade da alma, né, essa coisa toda, mas num contexto de dificuldade, ela vai buscar um serviço mágico. Por quê? Em grande medida, isso tem que ver com a nossa fala lá no começo, quando você falou, e a gente trouxe a questão da matriz religiosa. Religião no Brasil, talvez em outras partes do mundo, mas sobretudo no Brasil, tem muito mais que ver com o que funciona do que um dogma. Né? Então, muito mais do que a gente se afirma teologicamente, mas muito mais do que funciona. Então, as pessoas se vinculam à religião por aquilo que funciona. E muitas vezes, a superstição cumpre esse papel. Não importa se a Bíblia é lida, mas se o demônio saiu, é o que importa. E daí, às vezes, é tudo uma farsa. Né? E você acha, pastor, interessante, muito obrigado. Cara. Que quando você vai para um lado de superstição, é porque você quer ter, igual o Hugo disse aqui, o controle de alguma coisa? Porque, por exemplo, você dizer que você quebrou um espelho e você vai ter 7 anos de azar, mesmo sendo uma superstição ruim, você pode culpar tudo que vem de ruim para você por causa do espelho. Então, é por isso, perdi o emprego, por quê? Porque eu quebrei o espelho. Vi um gato preto, passei embaixo da escada. Então, alguém fez algum trabalho para mim? Então você acaba pensando assim, as coisas que dão errado para mim, é porque deu errado ali. Não é mais a sua culpa, não é mais assim... Sua responsabilidade, né? Culpa é uma palavra muito forte, né? Mas por causa dos seus atos, das suas escolhas. Eu era um péssimo funcionário, fui mandado embora. mas a culpa é do espelho, né? Eu era um péssimo... Ou de alguém que quer a minha posição. Ou de alguém que quer a minha posição, ou sei lá, né? Ou, a culpa é da escada. A culpa... Então, às vezes eu sinto que a superstição, ela faz um carinho, às vezes, no nosso coração, sabe? Não, mas não foi você. Deu, sabe? Não foi você que fez isso. Foi por causa da superstição, do azar. Calma, faz um carinho. Sabe, faz um carinho assim, pastor Odailson, no nosso, sabe? Ele né? Não, calma. Você não teve culpa. Foi porque aconteceu aquilo com você. E aí, né? A solução, qual que acaba sendo? Em vez da mudança, ou dessa autoanálise, dessa mudança de comportamento, de atitude, de postura, é às vezes contratar um outro feitiço para combater esse feitiço. E aí vira uma bola de neve, né? Exatamente. Eu li uma superstição que essa eu não conhecia, não sei se vocês conhecem, que a gente não pode comer frango no ano novo. Eu não sabia desse. Vocês sabiam dessa? Não, você tem que ver com ciscar pra trás. Isso, porque as galinhas, né, os frangos ciscam pra trás, então tudo que você fizer vai pra trás. Aí eu fiquei pensando, meu senhor, né? Aí a pessoa vai lá, come o frango e tem um ano péssimo. Sim, já começou. Aí a pessoa que é supersticiosa fala, mas o que você comeu na ceia do ano novo? Fala pra mim. Eu comi, né? E eu comi frango. É por isso. Por isso. Qual foi a cor da roupa que você usou? Qual foi a cor da roupa que você usou? É por isso. Né? É por isso. Então, e a gente acaba
nós cristãos, às vezes a gente acaba colocando também no nosso coração, igual eu falei no começo, né? Poxa, né? Igual alguns de vocês falaram, né? Uma oração dessa pessoa não vai me fazer mal, né? Não vai fazer mal uma oração dessa pessoa pra mim, então tudo bem. Então é aquele negócio, né? Pra que eu vou passar debaixo da escada? Né? Vou por ali, né? E a gente acaba acreditando nisso também, mas isso é uma forma de acreditar na magia, não é? Isso é uma forma de acreditar no sobrenatural, é ou não é? Sim, creio. Só que enrustido, né? E aí, como que o nosso cérebro nos sabota? Porque a gente é sabotado pelo cérebro. Então, que legal ter aí a profundidade pastoral, teológica e histórica, religiosa. Mas psicologicamente falando, a superstição, ela tem alguma coisa que dentro da nossa mente, alguma coisa... O ser humano foi feito para adorar, né? Para se transcender. Isso aí é desde o criacionismo, desde a criação, né? Mas é muito louco pensar que tem esses tipos de mandinga, supervisão, de prendice, essas coisas. Tem umas coisas assim que são bizarras, as pessoas levam a sério. Tem gente que não fecha negócio no dia lá que do horóscopo, o geminiano, capricorniano e Áries, não sei o que, não podem se afilar, porque senão... Cara, é muito louco isso, mas tem gente extremamente apegada a essas coisas. Pois é, e nós temos 3 dimensões muito importantes na nossa Constituição, né? Que são as crenças, todos nós conhecemos muito bem, né? Crenças, emoções, os afetos e o comportamento, né? Falando sobre isso, a nossa percepção, dificilmente ela está livre de alguma interferência, né? Sempre tem algo que mexe. Então, a superstição, pro lado positivo, que a gente está contestando aqui, né? Tá falando do lado negativo da superstição, não cremos nisso. Então, se alguém fechou o negócio no dia em que ela acredita que não deveria ter fechado, né? E tudo começa a desandar, não é que de fato está desandando, está dando errado, mas a percepção dela está agora voltada para isso, né? Isso porque nós temos uma tendência curiosa, né? De atribuição de causalidade, né, que é uma pesquisa que começou a surgir na Segunda Guerra Mundial, né, como que nós atribuímos as causas e explicamos os eventos à nossa volta. Engraçado que ela falou que se quebrou o espelho, né, e está dando tudo errado, então foi a culpa do espelho que quebrou, foi um azar. Mas quando dá tudo certo, o que nós fazemos? É o homem? Não, sou eu, né? Eu sou bom para isso, nossa. Então, nós temos essa ferramenta, na verdade, de proteção e de sustentação do nosso ego, do nosso eu. Tá? Na medida de que, quando alguma coisa dá errada, eu procuro de todas as maneiras atribuir esse evento negativo a outra pessoa, como foi no Éden. Senhor, foi a esposa que tu me deu. Senhor, foi a serpente. E aí, a culpa foi de quem? Né? Então, a atribuição de causalidade ela é um evento muito antigo, né? E nós vemos com muita facilidade. E está, sim, no meio desse campo da superstição. Superstição é magia, não é, pastor? Pastores. Superstição não é? Você se envolver com feitiçaria. Não é? Eu acho que é. Né? Pelo menos na minha opinião é. Porque tem que ver qual que é a definição de magia, né? Um mágico, de um truque. O truque que você faz... Ou a magia, que daí envolve questões mais metafísicas, ou questões mais tentando imitar teofanias, né? Tentando fazer um sobrenatural acontecer, né? Porque quando a gente é supersticioso em relação a isso, né? Eu penso assim, parece que Deus não está no controle. Parece que quem está no controle é um chinelo virado, né? Uma vassoura atrás da porta, tem um negócio assim também, né? É o que eu vou comer no Réveillon. Poxa, não é Deus que tá no controle da minha vida? É a superstição que tá no controle da minha vida? Né? É complicado, né? Eu acho que aí tem coisas bem importantes pra gente pensar, que eu vejo hoje as pessoas caindo numa simplificação muito grande, de às vezes viver um certo maniqueísmo, assim, de bem e mal toda hora. Então, acontece qualquer coisa, você coloca na chave de Deus ou coloca na conta do diabo, né? E parece que, sobretudo nós que somos adventistas, temos uma compreensão do grande conflito entre o bem e o mal, as questões elas são mais complexas, porque Deus está lidando com uma série de atores no universo que tem vontade própria. Né? Então não é só a vontade dele que está prevalecendo, ao aspecto da sua soberania, mas também ao aspecto do exercício da nossa vontade, da nossa liberdade. Anjos estão decidindo, nós estamos decidindo, né? O diabo está decidindo, Deus está decidindo. Então tem uma série de atores, e muitas vezes a gente no certo e no errado, no que dá certo, no que dá errado, no que acontece, no que eu gosto ou que eu não gosto, eu já coloco na chave de Deus.
ou coloco na chave do diabo. Então, isso simplifica muito as coisas, eu acho, e desenvolve uma teologia um pouco distorcida, e também, voltando ao ponto anterior que você tinha colocado, tira a minha responsabilidade desse processo de construção, né, das escolhas que eu faço e das consequências que eu tenho. E eu terminaria, talvez, né, essa fala aqui, essa intervenção, pensando no seguinte: existe um campo da... Eu não estudo isso, mas tem colega que estuda, achei bem interessante, eu nem sabia que existia. Existe um campo da filosofia chamada a epistemologia já mais antiga, né, que é a questão do conhecimento, da base do conhecimento, mas existe um campo ligado a você pensar qual que é a validade das crenças. Então tem uma galera que estuda na filosofia, assim, não basta você crer, porque todo mundo crê em alguma coisa. A crença é um modo como a gente se aproxima da realidade e explica a realidade. Só que a gente precisa ter uma responsabilidade no que a gente crê também. Porque existem crenças que podem ser perigosas, crenças que podem ser maléficas, crenças que podem ter efeitos ruins e positivos, tanto para mim como quem está ao meu redor. Então é preciso talvez ter uma responsabilidade em relação ao que a gente crê também. No que a gente crê, se faz bem ou se não faz bem, se faz sentido ou se não faz sentido, se é lógico ou se não é lógico, se está ancorado na realidade ou se não está ancorado na realidade. Então nesse contexto, sobretudo de pós-verdade, né, de desinformação, em que as pessoas muitas vezes, pelos seus sentimentos, invalidam os dados, as evidências, a responsabilidade do que a gente crê, eu acho que pesa bastante e faz cada vez mais sentido, né? Muito, muito sentido. É nossa responsabilidade no que cremos, né? Sim. Né? No que cremos. Forte isso, né? E aí eu busco a psicologia com o fundamento bíblico, né? Então a gente já discutiu aqui sobre a superstição, o mercado, esse devaneio que é uma magia, que é o cérebro humano. Você lida profissionalmente com essas questões mentais. E é interessante que mesmo na psicologia profissional e acadêmica, permeia por ela pessoas desapegadas à Bíblia, essas coisas que envolvem, às vezes é um truque, às vezes é uma mania, é um jeito de pôr um negócio pendurado que é sempre igual. Como é que a gente se destaca como igreja, como Bíblia? O que para você não acredita em toda essa superstição, mas pela Bíblia é de levar a sério? Isso que eu ouvi. Qual a visão da psicologia, né, com isso? Olha, pastor, a partir da Bíblia, né, da Bíblia mesmo, nós não temos nenhuma fundamentação para acreditar nessas práticas, né? Sabemos que é culturalmente passado, né? Tá aí, tem algumas religiões, como o pastor falou, a questão da magia também, mas nós não temos motivação nenhuma para acreditar em superstição, porque eu volto com aquela expressão que eu deixei salva aqui. A superstição é a fé desviada do seu curso natural. Então a gente tira Deus do cenário e nós tentamos, de alguma maneira, remediar ou buscar o alento em uma prática, como se nós tivéssemos o poder de controlar o evento que vem no dia de amanhã, tá? Ou que está prestes a acontecer. Okay. Então, acho que dois textos também saltam aos olhos nós quando a gente pensa no Antigo Testamento. Acho que Deuteronômio 18, verso 10 a 12, quando Deus vai dar algumas prescrições para o povo de Israel, dizer: a terra para onde vocês vão, que é a terra de Canaã, há muitas pessoas que procuram práticas ocultas, né, ocultistas. Aí tinha a questão de consulta aos mortos, feitiçaria, sacrifício de crianças e uma série de coisas, mas isso não deve fazer parte das práticas de vocês, né? E aí, Deus fala assim, né? Adivinho, prognosticador, né? Presságio. Então ele coloca tudo isso na mesma panela. Na mesma panela. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, né? Igual o senhor disse aqui, não dê o seu filho ou sua filha em sacrifício. Aí ele fala, porque tudo isso é abominação ao Senhor. Ele fala lá. Que se você é adivinho, prognosticador, né? Que você acredita em presságio, todas essas coisas, tá na mesma panela, tá no mesmo bolo, tá no mesmo saco de farinha. A gente tem que, né, pensar nisso e pensar, olha, gente, isso aqui é muito mais além, né? Teve até uma brincadeira lembra do Orkut? Todo mundo lembra do Orkut? Eu não sou desse tempo. Não, né? Não. Então tá. Falecido Orkut. Ok. Tinha um negócio no Orkut que era assim, né? Se você não curtir aqui, se você não compartilhar, você tem 7 anos de azar, né? Tá. 7 anos de, né? Aí, uns dias desses, estavam no Instagram colocando: gente, tô no meu último ano do azar do Orkut. Daqui pra frente é só vitória.
Né? Porque, tipo, daqui pra frente, acabou, é só vitória, né? E a pessoa ficava, né? Eu preciso mandar pra 7 pessoas, pra 7 grupos, isso aqui, porque senão eu vou ter azar. Isso tudo é superstição, entendeu? Não é uma superstição que tá enraizada no Brasil, como o chinelo, como o vestido da noiva, porque se o noivo vê o vestido da noiva, sim, o casamento vai dar azar. Olha só, gente, que loucura isso. Quer dizer que se o noivo vê o seu vestido, acabou a sua vida como casamento. Seu casamento tá perdido. Por quê? Porque ele viu o seu vestido. Hoje em dia a gente não quer que o noivo vê o vestido porque a gente quer surpresa, né? Não pode. Se ele vê o vestido, acabou. É azar pro casamento. Olha só que loucura isso, você dá a sua vida inteira matrimonial porque ele viu o vestido, né? E a gente pensa, né, tudo isso é muito louco. Agora isso. Eu quero perguntar para um podcast cristão, nós somos aqui cristãos, então você está assistindo aqui uma conversa baseada em pessoas cristãs com a Bíblia, tá? Então a gente não vai aqui fazer nenhuma apologia, mas eu pergunto, como que um cristão, no mundo de tantas superstições, ele deve se comportar? Então, não brincar com nada, não fazer nada. Então, aí se for por esse lado, vamos abrir mão de algumas coisas que culturalmente se tem, né? Então, essa data, já que não é bíblica, é mentira. Já que esse dia aqui não está na Bíblia, não vou fazer. Já que branco é uma coisa assim da cultura, não vou usar. Enfim, como que vocês veem? Qual que é o limite para a gente ser equilibrado, sem ser aqueles também terroristas, né? Que já começam... Não, então eu vou quebrar o espelho na cara da pessoa para mostrar que eu não tenho medo. Eu vou lá no meio de Copacabana de preto. Isso, de preto. Como é que vocês veem de dezembro, comportamento tá todo... sal da terra de um cristão? Eu tô lá, de preto. Pra não virar ácido, né? Tóxico na terra, né? Nesse assunto. Eu acho que em grande medida tem que ver com o sentido que você atribui, né? Então você atribui crença, atribui significado, atribui poder a isso ou não atribui poder. Olha, interessante. Na chegada aqui, eu brinquei, né? Acho que eu brinquei, a gente tava ali se arrumando. Eu falei, eu tô com um trevo de 4 folhas ali na carteira, né? Sim, né? Sim. Então, eu não tenho, mas essa brincadeira eu acho que faz todo sentido porque a gente dialoga com a nossa cultura, né? Então, a gente faz... Até mesmo, se a gente olhar... isso é interessante, por exemplo, na Europa, que é dito tão secularizada, tem pesquisas que indicam um consumo intensificado e aumentado de horóscopo entre juventude na Europa. Mas por que isso? Em grande medida, esse uso do horóscopo ele é secularizado. As pessoas necessariamente não acreditam que os astros estão revelando o seu futuro. Elas leem porque elas fazem um jogo de autoconhecimento. Então, esse uso, muitas vezes, da superstição, ele pode estar carregado de sentido, de significado, de crença, mas às vezes ele pode vir numa forma secularizada, que tem muito mais que ver com uma piada, tem muito mais que ver com um traquejo com a nossa cultura, um diálogo com a nossa cultura, que necessariamente com uma crença que nós temos. Só voltando um ponto que eu acho que é importante até para a gente pensar na sua pergunta, pastor, é a questão... Isaías, por exemplo, que é um texto que a gente usa bastante, Isaías 8, verso 19, verso 20, fala sobre a questão de nós vivemos de acordo com a lei ou testemunho. Né? A gente usa bastante esse texto em estudo bíblico, mas o contexto dele é muito interessante. Há uma previsão para Israel, uma profecia da relação dos assírios, os assírios estão vindo, o povo fica apavorado, e é interessante que nos versos anteriores é o seguinte, vocês vão consultar necromantes, feiticeiros e tal, e toda essa ordem de serviços ocultos e mágicos, ou vocês vão consultar o Senhor? Por acaso os vivos deveriam consultar os mortos? Então, quando você falou que estava tudo nesse pacote lá em Deuteronômio, me parece que o grande ponto que Deus estava colocando em Deuteronômio e Isaías, e que serve para nós também, é em quem nós depositamos nossa fé e nossa confiança. Perfeito. Então, diante do desconhecido, diante do incontrolável, diante daquilo que parece ser acaso, diante daquilo que está além das minhas capacidades, do meu controle, como que eu lido com isso? Inclusive o futuro, que é uma coisa que está em aberto para nós. Né? Então, determinantemente falando, na Bíblia... superstição, necromancia, essas outras coisas, despacho, feitiçaria, tudo isso a gente rejeita. É isso, a Bíblia é clara ao dizer isso, né? Porque a contrafação que vem desde uma serpente que voava e falava, né? Exatamente. No Jardim do Éden. Porque isso parece, mediante esse texto que nós estamos mencionando e outros, ele parece estar em oposição à confiança em Deus. Uhum. Então, se o serviço mágico é um jeito que eu me aproprio das coisas que eu não conheço, que eu não alcanço, que eu não controlo, Deus está dizendo, deixa tudo isso que não está no seu controle, que eu cuido.
né? Então confia na minha revelação, confia na minha palavra. Por isso que esses serviços, eles são colocados em contraposição da confiança da palavra de Deus. Então o caso de Isaías ao invés de vocês procurarem necromantes e feiticeiros, confiem na minha palavra. Eu já revelei por meio dos profetas o que vai acontecer. E eu sei que vocês não gostaram da revelação que eu dei para vocês. Vai vir chumbo grosso aí, né? Vocês quebraram a aliança. Mas ainda assim confie que nem tudo não vai acabar, né? Eu tenho um plano para você. Então acho que essa confiança na revelação de Deus, no que já foi revelado, aqui estão as escrituras, né? E naquilo que eu teoricamente posso controlar e manipular, é o grande lance do que está por trás dessa conversa nossa de superstição. Eu quero aproveitar para falar da confiança. Essa palavra me chamou a atenção, pastor Wendel, porque nós confiamos em quê? Naquilo que conhecemos, e conhecemos com propriedade. Tá? Por isso que a gente confia numa pessoa muito próxima, né? Por isso que nós confiamos no pai, na mãe, na esposa, na noiva. Para confiar é necessário ter relacionamento. Aí eu fico me questionando, será que a confiança, né, ou o meu conhecimento, eu conheço mais os horóscopos ou eu conheço mais as promessas de Deus? Eu acredito que a superstição ela é um erro de avaliação que nós temos. E tem um dado alarmante, preocupante também, pastor Adailson, que uma pesquisa recente comprovou que os ateus estão sabendo mais de Bíblia do que os cristãos. Aí. Tá? Lá, pelo menos nos Estados Unidos, né? Talvez uma realidade não muito distante do que nós temos aqui. Né? Então, foi uma pesquisa séria, onde os estadunidenses responderam alguns questionários, algumas perguntas e tal. E lá, como 96% da população possuía pelo menos um exemplar na Bíblia em casa, então esperava-se que o teste fosse bem sucedido, né? E pasmem, tá? Os cristãos, né, que representavam o maior grupo, acreditando que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga estava na Bíblia. Olha isso. Essas e outras aberrações, né, que para nós é um caso alarmante. Só que detalhe, os cristãos, nós, né, é uma triste realidade para nós. Os ateus, eles negam a existência de Deus e eles acertaram tudo isso. Ou seja, eles negam conhecendo. E nós que estamos diante desse tema hoje de superstição, né, falamos que não acreditamos nisso. Tá, mas nós que somos cristãos, acreditamos na Bíblia embasados em quê? Se nós não acertamos questões mínimas, assim, de conhecimento básico da Bíblia, então é um erro de avaliação, porque nós não confiamos o suficiente, porque nós não estamos interagindo o suficiente, logo não haverá um respaldo seguro para mim, se tratando de Bíblia, porque eu não interajo com ela. Então eu prefiro crer em algo que está como alternativa e que aí logo minha percepção ela vai estar sendo conduzida para acreditar que tem alguma lógica naquilo ali, alguma relação de causa e efeito. E aí a pergunta, para a gente começar a encaixar uma conclusão. Um jovem cristão, um adventista que acompanha o nosso canal e de repente ele tem algumas superstições que herdou de vó, de bisavó, de tataravó. Quais são os passos? De uma hora para outra dizer que nada disso existe, há um trabalho, há uma educação, uma reeducação para alguém que é muito supersticioso parar de ficar com medo de andar embaixo de uma escada em plena calçada, né? É difícil, né, pastor? Porque às vezes tá enraizado, sim. né? Tá na família ali, a pessoa cresceu com aquilo, né? Achando que o signo dele tá em Mercúrio, retrógrado, Plutão, não sei o que lá, né? E tudo aquilo né, muito sério pra ele. Aquilo ali é tudo forte pra ele. Mas quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você percebe que você tem que estar totalmente ligado às promessas dele, né? Ao que ele tem a nossa vida no controle. Porque também assim, nós acreditamos no grande conflito, certo? Que nós estamos num grande conflito aqui entre o bem e o mal. Então, quando você começa a acreditar nessas coisas, que as coisas ruins vão acontecer, o inimigo, que é o mal, ele começa realmente a fazer as coisas darem errado pra você. Pra quê? Pra que você consiga cada vez mais acreditar naquilo. Tá? Não, Carol, mas realmente eu tive azar durante 7 anos. Não, mas realmente eu tive... 2 coisas. Primeiro que você pode começar a só olhar as coisas ruins, porque você tá tão focado que você quebrou o espelho, que agora que você vai ficar olhando tudo de ruim que acontece na sua vida. É igual quando você compra um carro, que agora você vê o seu carro em todos os lugares, né? É isso mesmo. A mesma coisa é assim, você quebrou o espelho, então você só vai olhar as coisas ruins. E segundo, por quê? Porque o inimigo, que é o grande conflito, ele pode sim começar a fazer com que as coisas aconteçam de acordo com aquela superstição que você teve, né? Então, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais longe você vai estar dessas coisas. Superstição. É isso. Né? Vamos com a fotinho aí, gente? Pra gente dar uma pausinha aí. Essa foto a gente guarda de todos. Aqui na nossa escada nós temos um muro
Com todas as fotos dos participantes. Essa máquina é Olha top, aí, hein, ó. gente? Isso é retrô que já sai ali na hora. Isso aí é capturar alma também? É. Superstição. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Cara, Vê se Tô o Flash não falando. refletiu aqui no espelho quebrado. ele veio armado aqui com referência. Veja, isso faz parte do nosso dia a dia, foi né? ótimo. Faz parte, tá Sim. junto. Isso aí rouba a alma. Bom, acho que primeiro fica um alerta. Tem muito adventista cristão que vem de berço e que às vezes tem umas superstições. Tem que tentar detectá-las, porque uma coisa é a brincadeira, né? A gente pode brincar com algumas coisas bizarras que tem. Outra coisa é a gente que, lendo a Bíblia, sabendo da vontade de Deus, sendo cristão, ainda tem alguns medos que, no fundo, a superstição envolve um medo tenebroso, né? Então, recadinho final para quem tá com isso. Vamos lá. Eu acho que tem um missiólogo interessante para a gente pensar, que é o Charles Kraft. Ele propõe, ele diz que na missiologia existem 3 encontros, e ele vê isso a partir do ministério de Jesus. Ele diz que há encontros da verdade, em que a verdade se opõe ao erro. Tá. Há encontros de lealdade, em que Jesus exige um compromisso. E há encontros de poder, em que alguém está possesso, alguém está controlado por algum mal. E o ministério de Jesus foi um ministério de libertação. Então ele diz que, de modo geral, a mensagem protestante, sobretudo ocidental, americana e europeia, ela trabalha muito bem nos 2 primeiros eixos, que é a questão da verdade lealdade. e lealdade. Chama o compromisso, chama o apelo, mas tem dificuldade de dialogar com a questão do poder. Então, e a gente pode ver isso na tradição adventista. Nós tínhamos 27 crenças fundamentais e fizemos uma 28ª, que é a número 11, que é crescimento em Cristo, exatamente por uma demanda que vinha da igreja, a igreja adventista crescente na África, em que as pessoas lidavam com esse contexto de magia, de serem dedicados a ancestrais, a entidades desde criança, e que quando tomava a decisão pelo batismo, entendiam que se rompesse com algum amuleto, se rompesse com algum voto que foi feito, essas pessoas seriam punidas por isso. Elas morreriam, sua família adoeceria, e isso é muito forte, essa convicção nesse contexto. Então, eu acho que pensando nessa perspectiva, pastor, a gente, pastoralmente, muitas vezes damos respostas que às vezes são muito intelectuais para questões que às vezes são mais espirituais, e as pessoas entendem como espirituais. Então, acho que há um papel na instrução da verdade, mas também há um papel de nós entendermos que quando as pessoas estão tomadas pelo medo, a oração ou um elemento espiritual que envolva e que passe a essa pessoa a segurança de que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e que tem poder sobre todos os poderes, e que pode libertar qualquer pessoa de qualquer coisa, talvez seja o elemento mais importante para destacarmos para essas pessoas. Então, quando esse nível sai além da brincadeira que a gente falou, ou de um mero costume cultural, né? E quando envolve alguma questão mais séria, da pessoa ver coisas, dela ter o seu sono perturbado, dela ter suas relações, seu cotidiano perturbado, eu acho que envolve aí uma questão de oração, envolve uma questão espiritual, de uma entrega dessa pessoa, dessa vida a Deus, para que ela possa se sentir liberta e possa experimentar isso. E que essa libertação, que seria um encontro de poder, que o Charles Kraft diz, siga o ministério de Jesus. Jesus, quando ele expulsava os demônios, curava as doenças, as paralisias, as cegueiras, não era um fim em si mesmo. Esse milagre, essa libertação sempre apontava para algo maior. Então, muitas vezes, isso abria o coração das pessoas para o ensino de Jesus, né? E isso vinha acompanhado, então, da libertação da verdade, o erro sendo contraposto com a verdade, e a questão também da lealdade, né? Para algumas pessoas, Jesus pediu, deixa tudo e me segue, né? Para outras, ele fez outra coisa, né? Deu curas, ou libertou e expulsou os demônios. Então, acho que a gente entender pastoralmente, né? Espiritualmente, o que cada pessoa tem e o quanto isso afeta, determina como a gente vai lidar nisso, nesse processo de libertação espiritual. É isso aí. Que bom, que pena e que tal. Gosto dessa, meu doutor psicólogo. A gente gosta de fazer um finalzinho. Não é nenhuma pegadinha, mas é o que bom sobre esse assunto. Uau, sobre superstição. Olha, gente, se você é supersticioso, conhece um supersticioso, é para mandar esse programa. Quero ver se tem algum podcast cristão, gospel por aí que falou sobre esse assunto. É difícil, o povo foge de falar sobre isso. Que a gente brasileiro, você falou muito bem no começo, meu brother Wendel, porque você falou, claro, tá enraizado do Brasil, né? A gente tem isso. Então, às vezes, o próprio adventista, o próprio cristão sincero tá com isso enraizado. Dentro do nosso DNA
contaminar nossos poros, né? Então fica a dica pra gente vencer isso, cuidar, e aí vem o que bom, o que pena, aí pode ser alguma coisa pra gente tomar um cuidado, e você vai olhar pra câmera ali, pro Fábio, naquela ali, e deixar um que tal. O que tal é o chamado, é a convocação. Que bom. Que bom, que pena e que tal. Amei isso aí. É isso Vou aí. copiar, pastor. Bora aí. Quem sou eu memorizar. pra influenciar a influenciadora, gente? Olha, Vamos lá. que pena, que bom e Que que bom, tal. que pena e que tal. Gostei. Vamos lá. Que bom, que pena e que tal. Isso. Uma chamada? Isso aí. Que bom. O que tem no que bom nesse assunto? Será Olha, que tem? O bom tem excelente. Então, que excelente, que Tá. tal? Vamos em frente. Olha, pastor, o que bom foi que nós podemos olhar para esse fenômeno Certo. na nossa cultura, que faz parte da gente de um outro viés. Possível pensar também alternativas, né, para deixarmos a superstição, não fazermos uso disso. Inclusive, pastor, a escritora da igreja, né, Ellen White, Gosto. Vamos né, falar. posso citar rapidinho? Mas claro que sim. Opa. Né? Tem um trecho dela lá em Mensagens Escolhidas 2, né? Página 352, que diz o seguinte: a negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria força e abre a porta para a tentação. Então a superstição, ela tem um pouco disso também, em confiar que fazendo algo nós teremos uma resposta, né? Ou um certo controle. Nós tiramos Deus da soberania, né? Enfim. Então o bom foi poder olhar a superstição sobre essa ótica, pensarmos outras possibilidades. Que pena. Tal? Que pena? Do que pena. Bom, que pena é que nós descobrimos que tem muitos que são supersticiosos em nosso meio, né? Mas aqui foi dito algumas possibilidades para essas pessoas, né? O pastor Wendel falou de repensar alguns pilares e tal, e eu também eu sugiro, né, de você ser cético. Né? Ser cético com a superstição, sim, seja cético, desconfie, mas também questione a sua própria crença. Uau. Sua crença pessoal. Você acredita nisso aqui mesmo? Como que você acredita nessa verdade? Certíssimo. Né? Então, não é um ceticismo da perspectiva de invalidar o que está escrito aqui. É um ceticismo sobre o que eu acredito mesmo. Tá ok, foi dito num sermão tal princípio. Eu vou lá checar como é que é isso. Tá? Como é que isso se desenvolve? Qual é a raiz disso daqui? Qual é a história da Bíblia? Então é ser cético, né? O ceticismo. Tá? E o que tal? Agora olhando para eles Que lá. tal? Que tal? Que tal? Falou um pouco, né? Do Já que falei, tal. eu Que topo esse tal você desafio. se desafiar, né? Pronto. Você Se olhar desafiar. e pensar no que eu creio, né? Fechou. Contestar suas próprias crenças, ir mais fundo. Tem até um filósofo que é muito conhecido, o tal do René Descartes, né? Que ele estava quase que num devaneio, desconfiando da própria realidade, e ele usou o ceticismo para isso, né? Tanto que tem uma expressão mais ou menos nesse caminho, abre aspas, né? Ele disse mais ou menos assim: eu posso desconfiar de todas as coisas, né? Eu posso duvidar de todas as coisas, mas eu não posso duvidar em que, duvidando, eu sou alguém que duvida. Se eu duvido, eu amigo, penso. Olha aí. Olha aí, se eu duvido, eu penso. Se eu sou cético, eu penso. Penso, logo existo. Então, Aí, onde está a sua fé? Vamos duvidar. Vamos duvidar para existirmos. Vamos duvidar para abandonar alguns princípios enganosos que estão no nosso dia a Por dia. isso que o inverso existe para Muito trazer legal. esse questionamento. Vamos lá. Muito Que legal. bom, que pena e que tal. Eu falar tudo você. isso? Ai, deixa eu ver. Que bom. Ai, que bom que o inverso existe para que a gente possa falar sobre esses Claro. temas, né? Que bom que nós temos amigos estudados aqui e que são amigos, pastores, psicólogos e tal, que são da igreja e que nos dá a abertura para poder falar com tanto conhecimento científico e bíblico ao mesmo tempo. Foi muito legal mesmo. Que pena que acabou! Que pena, olha ali o tempo. Que Vamos lá. pena que acabou! Eu vou falar isso, tá? Que pena que acabou, Isso gente! aí. Dava pra falar mais um montão de coisas aqui. E que tal fazer um 2, né? E que tal fazer... Vamos. Assuntos tem. né? assuntos tem. E que tal uma mudança de comportamento nosso, né? Com pequenas ações, com pequenas coisas, né? Que tal uma mudança de comportamento aí? Minha, tua, de todo mundo, né? É isso aí. Pra aquela câmera? Vamos naquela. Então tá bom, vamos lá. Eu tive mais tempo pra pensar, mas também faltou mais opção do que dizer. Vai Vamos lá. acabando tudo. Então, acho que bom a gente poder tratar um tema que parece tão simples, mas que é mais profundo, mais complexo e que atravessa a nossa cultura, o nosso pensamento, nossas práticas. Que pena, talvez, a gente imaginar que as superstições ou o pensamento mágico assumem novas formas
E eu acho que uma forma muito apelativa hoje, por exemplo, que tem, é um certo pensamento mágico em relação aos negócios, a empreendedorismo, a um pensamento coach, no sentido de que é um empreendedorismo de si, de que é só uma questão de mudança de mindset que tudo vai se resolver. A gente teve gente recentemente dizendo que o problema para morador de rua, por exemplo, era mudança de mindset, né? Então, isso também não deixa de ser um pensamento mágico, secularizado, mas também é um pensamento mágico. Esse aí a gente pode voltar. E eu acho que indo na direção do que a gente mencionou, eu acho que temos uma relação mais profunda e mais significativa com as escrituras, até porque talvez em boa parte das tradições religiosas a gente tem um modelo de catequese, de ensino das doutrinas, que muitas vezes é baseado num texto prova. Então a gente lê um texto sem o seu contexto, né? É como se fosse uma preencher lacuna. E aí a gente poder olhar o contexto e estruturar uma crença mais fundamentada na leitura das escrituras, eu acho que pode ser uma espécie de blindagem, de proteção para uma série de superstições que podem vir na forma religiosa ou secularizada. Tá aqui, gente, para terminar, né? Espelho quebrado, uma Bíblia aberta, para você entender. Vamos dos milagres à magia e vice-versa. E você tocou num assunto, gente, que pena, mas vai ter que ter outro programa, porque eu acho que hoje realmente a superstição mágica, inclusive assombrosa, que existe na contrafação do mal contra o bem na Bíblia, hoje se disfarça de alguns grandes promotores do sucesso através de muita superstição mental, que é você pensar positivo, que é fazer todo um negócio que não tem Bíblia, mas tem um Deus de gênio da lâmpada, né? Pra gente pensar. Fica aí a dicasinha pra você, porque o assunto hoje é muito amplo e na próxima vez que tiver uma escada de birra, passa embaixo. Quando vejo, eu faço de birra, gente. Adoro quebrar o desespero do povo. E brincadeiras à parte, a gente respeita as lutas que alguns têm com isso, mas sem essa assombração. Aqui tá em Timóteo, né, 4, quando Deus fala, eu conjuro você perante esse planeta, vai ter fábula, vai ter tudo aqui, tá explicado, vai ter pessoas se desviando. Os sinais dos tempos mostram que o mundo cada vez mais vai ficar preocupado com a assombração, porque ele vai ser enganado com esse encantamento, né? E se você está na Bíblia, não tem dúvida. Programa bom, gente, programa top. Já fizemos a foto, já falamos o que bom, que pena. Aqui é de vocês, tá bom? Opa, a canequinha, um lembrete de vocês. Vamos terminar de fazer aqui, ó, sem nenhuma superstição. Um brinde não é superstição, tá só isso aqui pra gente dizer aqui. Não é água, né? Porque os romanos tinham um brinde embaixo das canecas deles, quando eles... É verdade. Gente, olha os antigos romanos, eles tinham um presentinho aqui embaixo. Presente, mudamos o assunto, gente, isso aqui tá ótimo. É assim que a gente termina o Inverso de hoje. Obrigado por vocês, obrigado mesmo. A gente se encontra, compartilha, comenta, faz o que você pensa aí, que a gente tá junto. O importante é, aqui no Inverso, a gente tem a Bíblia aberta, coração leve e Jesus mais do que nunca sendo adorado, reconhecido e amado por todos nós. A gente se vê no próximo programa. Valeu!